queridos e amados irmãos, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de tributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a lição de número 9, cuja temática, o reinado de Davi. Louva a Deus por mais um dia de vida que Deus tem nos dado nesse dia. E nesta oportunidade, eu gostaria então de fazer uma oração antes de adentrarmos a lição de número 9. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento tão sublime, Senhor, de estarmos na Tua presença gloriosa, Senhor, e nesta oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor, a Tua santa e bendita palavra, Senhor, nos corações, Senhor, daqueles que estarão, Senhor, compartilhando este vídeo e também assistindo para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado através de nossas vidas, Pai. Senhor, manifesta a cura, o milagre, a bênção e a vitória sobre os Teus filhos e também sobre os familiares de cada um, salvando aqueles que ainda não são salvos, Senhor. E após, Senhor, a meditação da Tua palavra, que tenhamos crescimento espiritual para a honra e a glória do Teu nome. Que a Tua palavra, Senhor, possa fazer efeito em cada vida e que Teu Espírito Santo possa operar em cada coração, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A lição de número 9, então, fala o reinado de Davi. Texto áureo. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 5 e verso de número 12. Verdade prática, a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versos 1 a 12. Verso 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Verso 2. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Verso 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo o Israel e Judá. Verso 6. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém,
Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Verso 9. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. Verso 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Verso 11. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Verso 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então este é o texto bíblico em classe que estaremos ministrando a santa e bendita palavra do Senhor. Objetivo geral: demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a constituição de Davi como rei. Segundo, evidenciar a consolidação do reino de Davi. Terceiro, atestar a grandeza política do reinado de Davi. Nós vamos para a introdução desta lição, observando que durante toda a lição estaremos falando de Davi, do relacionamento que ele tinha com Deus, e que Deus tinha um relacionamento com ele, e como o reinado de Davi se tornou um exemplo a ser seguido. Foi um período de conquistas, um período em que fora ampliado o território de Israel. E tão importante foi o reinado de Davi, até hoje Israel deseja ter ainda um rei, ou um primeiro-ministro, ou um presidente, como foi Davi. Principalmente porque o contexto político em pleno século XXI de Israel precisa ter um presidente, precisa ter um líder que consiga sobressair diante dos inimigos e possa reconquistar as terras que Deus havia dado. Porque precisa de um líder que consiga vencer os seus antagônicos, principalmente a ONU, a Organização das Nações Unidas. Eles são inimigos cruéis de Israel. As políticas que eles adotam é para prejudicar a Israel e favorecer os seus inimigos. Então, eles desejam que, nesses últimos tempos, se manifeste um rei, um líder, que possa sobrepor os seus inimigos. E nós sabemos que isso vai se arrastar até os finais do tempo, porque somente quando Jesus voltar é que vai dar a vitória a Israel. São profecias bíblicas, e tudo que está registrado na Bíblia tem se cumprido e irá se cumprir. Muito bem, nós vamos para o tópico de número 1.
que diz: Davi é constituído rei. E o primeiro item, 3 motivos para a sua escolha. Na verdade, Davi, ele tinha a autenticidade quanto à sua própria genealogia, a promessa, as promessas de Deus. E Davi, então, ele fora ungido rei, porque Deus o escolheu. E as promessas de Deus acerca de Davi é que não faltaria rei para sentar sobre o seu trono. Então existem 3 motivos para a sua escolha. Primeiro, ele preenchia todas as condições da realeza. Ele era realmente um integrante do povo escolhido por Deus. Segundo motivo para a escolha de Davi é que ele tinha um conhecimento ou uma liderança militar. E isso, claro, Deus foi dando a ele, despertando nele estratégias militares. O povo via e enxergava nele uma liderança extraordinária. Terceiro motivo, estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá, segundo Samuel 3:10. Muito bem, nós vamos para o item 2, Davi como pastor e chefe. Davi, ele tinha entre o povo, seu relacionamento com o povo seria como chefe de estado, como também como pastor. Então Davi tinha condições de tanto administrar o povo, como também de servir ao povo. Conciliando isto, Davi então teve um reinado com êxito para a glória de Deus. Terceiro item, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Então nós precisamos uns dos outros. Nenhum líder faz as coisas sozinhos, executa o trabalho de Deus sozinho. Então há necessidade de uma aliança com aqueles que têm o mesmo propósito acerca da obra de Deus. E nós encontramos que no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versos 10 a 18, descreve a lealdade do povo ao novo rei. Tópico de número 2, a consolidação do reino de Davi, a edificação de Jerusalém. Então, à medida que Davi, ele tomava as cidades, ele aperfeiçoava, deixava bela, como a própria Jerusalém, Deus confirmava que era com ele. Então é muito importante, tudo que nós havemos de fazer na obra do Senhor, nós sintamos que Deus é conosco, para que prevaleça, para que perpetue aquele projeto, para que ele seja consolidado. E foi isto que aconteceu no reinado de Davi. Então consolidava o seu domínio, o seu reino, porque Deus era com ele. Que Deus possa abençoar a cada um dos seus filhos em tudo que há de fazer para a glória do nome do Senhor. Então aquilo que você está intentando fazer na obra do Senhor, que Deus possa confirmar a vontade dele sobre a sua vida. Amém? O item de número 2 deste segundo tópico, as reformas religiosas. Então Davi, ele
Ele olhou para o lado espiritual do seu reinado sobre o povo, porque a obrigação dele, ou ele se viu obrigado a dar condições ao povo de buscar a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. Então todo o trabalho na obra do Senhor é a nossa aliança com Deus. É o nosso dever de adoração a Deus. E isso fazer com alegria ao Senhor. Então Davi, ele estabeleceu reformas religiosas. Foi ele que estabeleceu os trabalhos dos levitas, como também os turnos dos sacerdotes, embora não foi bem entendido por Mical, e ela ainda zombou de Davi. Mas como pena, ela acabou não gerando filhos até o dia da sua morte. Então, amados irmãos, tudo isso relatos bíblicos, fatos bíblicos, registros bíblicos, nos ensina, nos orienta como devemos nos portar diante da obra do Senhor. Saber que Deus está no controle de tudo, é Deus quem chama, é Deus quem exalta, é Deus quem abate, tudo está nas mãos do Senhor. Aqueles que querem tomar a força, algum domínio, alguma posição, paga um preço muito alto, que não vale a pena. Então tudo está nas mãos do Senhor. Amém? O item de número 3, a suprema aliança davídica. Nós vamos ler 2 Samuel 7, 1 a 15. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Verso 7. E em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos, a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Verso 9: e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 14: E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Verso 15: Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã e Davi. Que maravilha! Então você vê que Deus, através de Natã, ele estabeleceu a dinastia davídica. Que Deus era com Davi e com a sua descendência. E claro, tudo isto aponta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o Messias. Então, o reinado davídico, ele é profético. Há uma promessa acerca da descendência de Davi. O tópico de número 3, a grandeza política do reinado de Davi. Então, neste reinado aqui, nesse tópico de número 3, as realizações militares. Então, principalmente em 2 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 14, descreve as conquistas, as vitórias, os domínios que Davi teve diante dos seus inimigos, dos seus antagônicos, daqueles adversários contemporâneos a ele. Davi venceu os seus inimigos porque simplesmente Deus era com ele. E nós podemos fazer uma aplicação de Davi e das suas conquistas também com a vida de cada um de nós. Se Deus é conosco, faremos proezas no nome do Senhor. Então as adversidades, ou aqueles que se levantarem contra nós, não prevalecerão, porque Deus é conosco. Que Deus possa, através de você que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, possa abençoar a tua vida e você fazer proezas no nome do Senhor. Amém? E Davi, então, ele teve essas realizações militares. Então nós temos a administração de Davi. Davi, ele focou na administração militar, sim, mas ele não se esqueceu também da administração religiosa do povo de Israel. Ele reconheceu a importância dos levitas, dos sacerdotes, dos músicos, e eram mais de 30.000 sacerdotes, ou aproximadamente 40.000 sacerdotes. Ele administrou, ele estabeleceu os turnos dos sacerdotes. Então, na nossa vida, ainda que nós tenhamos a nossa vida profissional, mas também não podemos esquecer de forma alguma da nossa participação na casa do Senhor, para o engrandecimento da obra de Deus. Então que Deus possa nos abençoar de uma forma maravilhosa. E nós temos aí o terceiro item, o culto público. O culto público, segundo Samuel 8,17, Zadok
filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Olha o verso 18. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram ministros de Estado. Maravilha! Então, tudo estava organizado acerca da liturgia, acerca do culto de adoração a Deus. E Davi já tinha o projeto para a construção de um templo, onde naquela oportunidade Deus usa o profeta Natã para orientá-lo que ele não poderia construir o templo, mas sim o seu descendente, ou seja, Salomão, iria construir o templo. E Davi, nós concluímos esta biografia tão extensa de Davi. Ele era uma pessoa humilde. Veja o que ele diz em 1 Crônicas 29:14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Olha só que maravilha! Então ele reconhece que tudo que ele tinha e o povo tinha, foi Deus quem deu. Foi o Senhor quem concedeu. E daquela porção, ele doava ao Senhor. Nós não acreditamos que ainda em pleno século XXI exista pessoas que não entendem acerca dos dízimos e das ofertas que devemos dizimar e ofertar na obra do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe, que o nome de Jesus Cristo seja louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. E não esqueça de compartilhar esta lição nas redes sociais, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa receber automaticamente as novas postagens. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre a tua vida. A paz do Senhor com todos os irmãos.